Isso aí, prof. Tudo bem contigo? Agora é a hora da gente pegar aquelas instruções, aquelas orientações para realizar a nossa prática, né? Com a energia, com aquele gás e fazer com que o nosso estudante consiga compreender, né, bem a teoria e a prática, associar esses conhecimentos. E é sempre muito bom poder contar contigo, prof. E agora, sem perder tempo, vamos ver aí sobre o que nós falamos nessa aula. Dá uma olhada no slide. Olha só, essa aula foi a aula de número 7, não é? Isso, e agora nós estamos no momento da orientação 7.3 da unidade 1. Nessa aula, a gente conversou a respeito de desvios posturais e cuidados com a coluna vertebral. Muito bem. No primeiro momento, eu conversei com vocês, com os nossos estudantes, nós fizemos aí a abordagem conceitual. Então, a prof explorou com vocês a respeito desses desvios posturais e os cuidados necessários que a gente precisa ter, correto? Na sequência, na aula 7.2, a gente fez aí a revisão e na sequência a correção dos exercícios. Tudo bem? E agora, momento de prática, a gente tem aí 35 minutos para a gente fazer a aplicação dessa temática com os nossos estudantes. Muito bem, bloco de aulas explicado. Vamos avançar então. Relembro você que para esses 35 minutos, a gente vai dividir esta aula em 3 momentos também. Então, os 5 minutos iniciais, a gente conversa novamente, traz a temática, né, à tona novamente, a gente contextualiza, a gente aborda, a gente traz um questionamento, enfim. Depois, a gente conduz aí, então, as atividades que eu trago aqui nessa aula de hoje. Nossos estudantes experimentam, vivenciam e fazem aí essa correlação entre a teoria e a prática. Muito bom! E por último, a gente fecha respondendo algum questionamento que ficou perdido lá atrás, no início da aula, tá? Traz também uma reflexão, traz novos questionamentos, provoca os nossos estudantes para que eles falem como foi a experiência, como foi a aplicação das atividades propostas. Eu te lembro a respeito das 3 etapas que a gente passou, que é abordagem conceitual, abordagem procedimental e atitudinal. Reforço a respeito dos pilares da educação, né, que são muito preconizados aí para os nossos estudantes, que perpassam pelo aprender, conhecer, aprender, fazer, aprender, conviver e também o aprender ser. Maravilha! Avançamos mais um pouquinho. E agora, na intenção aqui das práticas, eu trago agora alguns materiais que poderão ser utilizados aí. E esses materiais, eu relembro a você que no momento que você perceber que precisa fazer alguma adaptação, você pode fazer, tá? Nesses materiais. Então, você vai observar aí a tua sala, o grupo de estudantes. Se os materiais não forem aí, possíveis de serem utilizados, mas puderem ser trocados, adaptados, sem perder aí, a habilidade da aula, fique tranquilo, fique à vontade, tá bom? A gente utiliza de um espaço aberto, que pode ser uma quadra, uma sala de aula, né, debaixo de das árvores, enfim. E a inclusão dos nossos estudantes, né, é sempre muito importante incluí-los em todas as atividades, que todos tenham a possibilidade aí de participar dessas práticas. Muito bem, maravilha. Como que vamos organizar então isso? A gente tem que pensar primeiro na questão do espaço, dos materiais que vão ser utilizados, né, poder orientar nesse sentido, mas também é importante que eu tenha acompanhado as primeiras partes dessa aula, que são a parte 1 e a parte 2, né? 7.1 e 7.2, que elas dão base, dão ênfase para esse nosso momento agora de prática na 7.3. Por que você frisa tanto isso, Profires? Porque
A partir do momento em que eu acompanhei, direcionei, eu consigo também fazer com que o meu estudante perceba essa linha do tempo, da explicação do conteúdo, dessa progressão desse conhecimento. Tudo bem? Então ele vai ter um maior entendimento aí sobre a temática abordada. Maravilha, então. Sigamos aqui agora para o primeiro pilar, né? O primeiro pilar aqui, ele fala sobre o conhecer. Nesse conhecer, a gente trabalha a abordagem conceitual dentro do tempo de 5 minutos. Então, daqueles 35, a gente tira os 5 primeiros para fazer essa abordagem. A gente apresenta aí a relação da teoria e prática. Então, nesse momento, a gente pode fazer posso trazer aqui alguns apontamentos, como, por exemplo, podemos fazer uma espécie de um diagnóstico rápido sobre quais são os cuidados com a coluna vertebral, com a prática do exercício físico. Posso também trazer proposição de questões geradoras sobre esses desvios, sobre os exercícios que são recomendados para fazer o fortalecimento, né? E aí, para fomentar mais ainda esses questionamentos, essa nossa abordagem, eu posso trazer questionamentos como: quais medidas preventivas que nós devemos adotar para que possa minimizar os riscos associados aos desvios posturais? Outro ponto que eu posso trazer é que tipo de exercício físico que nós podemos realizar para fortalecer a musculatura da coluna vertebral. E aí a gente pode observar o contexto em que nosso estudante está inserido. Então ele vai olhar aí dentro da sua realidade e vai dizer o que ele pensa sobre isso. Muito bem. Agora chegou o momento de prática, então os dois pilares centrais aqui, o do conviver e do fazer, ficam em evidência. Nosso estudante agora vai entrar na prática. E aí a gente trabalha nesse momento a abordagem procedimental dentro de um tempo de 25 minutos. Tudo bem? Maravilha. Olha só, nesses 25 minutos eu trago a proposta de 2 atividades. Olha só quais são elas. Então eu tenho aqui um quiz na atividade 1, um quiz dos desvios posturais, e tenho a pirâmide na atividade 2, que é a pirâmide dos exercícios para a coluna vertebral. Certo? Então temos 2 atividades propostas para trazer o reforço nesse conhecimento sobre os desvios posturais. Vamos ver como faremos aqui cada uma delas. Então, na primeira atividade, o quiz dos desvios posturais, o meu objetivo aqui é fazer com que os nossos estudantes reflitam sobre os hábitos do cotidiano deles e quais são os riscos que estão associados aí ao desvio da coluna vertebral. Então, o nosso estudante vai poder, aí no passo 1, escrever as perguntas em algumas tarjetas, em algumas folhas, né? Para realizar um sorteio, tá? De cada uma. Depois, no passo 2, vai se criar uma tabela do quiz dos desvios posturais. E aí pode fazer lá a tabelinha. Maravilha. Na sequência, no passo 3, aqui eu sempre reforço a questão de envolver os familiares, os amigos, para que eles possam fazer aí cada uma dessas práticas com mais significado, né? No passo 4, a gente pode atribuir uma pontuação entre 1 e 5 para cada resposta, conforme os critérios de pontuação. No passo 5, vamos analisar aí a pontuação alcançada. Então, eu trago aqui um exemplo de como que ficaria esse quiz dos desvios posturais. Então, eu tenho lá as perguntas e eu tenho aqui uma espécie de uma tabela de 1 a 10, né? E com 10 linhas e 5 colunas de A a E. Então,
conforme cada pergunta aí que foi elaborada, e aí eu trago algumas sugestões de perguntas do quiz, tem aí uma pontuação. Então, quando ele responde, por exemplo, nunca e não, ele vai marcar aqui na letra A. Por exemplo, na primeira pergunta a resposta foi nunca ou não. Então, ele tem aí 0,5 pontos, tá? Se, por exemplo, no questão número 2, ele responde quase nunca, ele tem aí 0,4. Se ele responde na questão 3, por exemplo, regularmente, ele já tem aí 0,3. Se ele responde na questão 4, quase sempre, ele tem 0,2. E se ele responde, por exemplo, na questão 5, o sempre, ele vai ter 0,1 pontos. E aí eu vou somar essa pontuação, tá? Para eu saber em que nível que está aí o nosso estudante. Tudo bem? E aí, cada uma dessas tabelas aqui desse quiz vai ser respondida de forma individual. Olha só as possíveis perguntas do quiz, tá? Trago aqui como sugestão. Questão 1. Você dá preferência para o uso de mochilas com 2 alças largas e acolchoadas? E aí ele vai começar a se perceber, né? A utilização da mochila, alças largas e acolchadas, aí ele vai dizer sim, não, nunca, quase nunca, sempre, tá? Beleza. 2. Você usa mochila firme e justa às suas costas para não ocorrer desequilíbrio e para isso tem preferência por mochilas com alças reguláveis. Muito bem. 3. Você acredita que alças regulares vai minimizar os vícios posturais inerentes ao uso da mochila e evita que a alça escorregue ou fique sobre o ombro? 4. Você utiliza a mochila com fundo abaixo da altura do umbigo, ou seja, abaixo do seu centro de gravidade corporal. Então perceba que existe aí, só aqui eu tenho 4 possibilidades de perguntas, mas tem mais, calma aí. Questão 5. Você carrega a sua mochila com um peso que ultrapassa os 10% do seu peso corporal. Então, se o indivíduo tem 50 quilos, ele carrega uma mochila em torno de 6 quilos, 7 quilos, né, em relação ao seu corpo. 6. Diariamente você realiza exercícios de alongamento para a coluna vertebral. 7. Você costuma sentir muitas dores na região do pescoço em virtude do uso demasiado do celular. E a gente frisou bastante sobre isso na aula, né? Legal. 8. Você sente muitas dores na região lombar devido a ficar muitas horas sentados, estudando e ou trabalhando. 9. Nas suas atividades do cotidiano, é comum sentir dores na região dos ombros, pescoço e abaixo da cintura. E 10. Você procura realizar exercícios para fortalecer a sua coluna. Muito bem. Agora a gente vai analisar aí conforme as respostas que foram trazidas lá naquela tabela foram preenchidas, a gente tem aqui a possibilidade de análise dessas respostas. E aí, por exemplo, se o estudante ele chegou aí em torno de 24 pontos, ele recebe essa mensagem, tá? Essa mensagem pode estar num slide, pode estar impressa, pode estar através de uma imagem, pode ter uma premiação, vai ficar aí a cargo da sua criatividade também, prof, tá? Aí, por exemplo, até 24 pontos, parabéns, você é adepto do lema cuidar da coluna é o que interessa. E nem sabia, continue cuidando do seu corpo. Então aqui existe um incentivo, né? Entre 25 e 29, a mensagem é a seguinte: muito bem, você tem consciência de que a coluna precisa de alguns cuidados para que a sua saúde prevaleça, mas de vez em quando opta pelo descuido. Atenção, não mudaremos o que fomos, mas o que você fizer hoje refletirá no seu corpo amanhã. Então já fica um alerta aqui para o nosso estudante, correto?
Entre 30 e 34 pontos, a mensagem é a seguinte: você acha que algo deve mudar em sua vida, mas está cômodo. Como está? Está cômodo como está? Faça sua opção. Você pode reeducar o seu corpo, basta querer fazer algumas concessões em sua agenda diária. Então aqui também já fica um outro alerta, né? Legal que esse posicionamento. E aqui entre 35 e 40 pontos já desanima um pouquinho, né? Infelizmente, você está sedentário e precisa mudar suas atitudes de vida diárias, pois está comprometendo aí gravemente a sua qualidade de vida futura. E para finalizar, acima dos 41 pontos, que eu espero que ninguém chegue aqui nesse nível, não perca as esperanças, você já provou que pode mudar respondendo ao questionário. Reflita que tipo de vida você quer ter no futuro. Então isso é para causar mesmo um pouco de espanto, é para causar ali um pensamento crítico, um pensamento reflexivo sobre as mudanças de hábitos, tá bom? E aí a gente faz pontos de reflexão, a gente pode questionar aqui nosso estudante se ele, por exemplo, já parou para analisar sobre as suas atividades da vida diária. O que ele realiza no dia a dia, né? Como é que é essa sequência no dia a dia dele? O que ele faz, tá? 2. É possível experimentar novas condutas diárias por um tempo estabelecido ou pela vida inteira? São pontos a pensar. Que tipo de condutas, na 3, você acha que poderia mudar? Então ele pode aí listar e ponderar, né? Se você gostaria de tentar mudar. Então, a gente está trabalhando aí essa conscientização, prof. Muito bem. Na questão de número 2, ela diz o seguinte: a pirâmide dos exercícios para a coluna vertebral. E como que vai ser isso? Olha só. Passo 1, vai realizar aí uma pesquisa sobre os exercícios para a coluna vertebral. 2, vai montar essa pirâmide. 3, vai ilustrar com exercícios, exemplos, né? E vai também demonstrar. Então, nosso estudante vai ter que fazer algumas buscas aí. Muito bem. E aí a gente tem uma ideia de como que seria aí a estrutura dessa pirâmide do exercício para a coluna vertebral. Então, eu posso, por exemplo, ter aqui embaixo, né, no meu dia a dia, exercícios de estabilização. Na sequência, eu posso ter aqui exercício de fortalecimento muscular. Então, de estabilização eu faço todos os dias, de fortalecimento eu faço, por exemplo, 3 vezes na semana, né? Exercícios de alongamento, de flexibilidade, eu posso focar aqui em 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Exercícios aeróbicos também, ok? Exercícios que devem ser evitados, como o nome já diz, a gente deve evitar, tá? Exercícios, será que são exercícios ou são condutas, né? Então a gente vai observar isso também na questão dessa pirâmide aí do exercício para a coluna vertebral. Que movimentos que eu devo evitar? E aí, prof, para cada atividade proposta aqui, eu gostaria que você incentivasse, tá? Conto com a sua colaboração para que o nosso aluno ele haja de forma a protagonizar aí ações que mudem positivamente o seu dia a dia. Que ele busque envolver seus familiares e seus amigos, que se utilize o mínimo de material, que traga sugestor de outros materiais que possa ser utilizado, tá? Então isso também faz parte aí do protagonismo do nosso estudante. E para fechar, né? Chegamos aqui na nossa roda final, onde a gente vai trabalhar mais ainda esse protagonismo com abordagem atitudinal dentro de um tempo de 5 minutos. Nesses 5 minutos, o que eu posso estar trabalhando? O diálogo, a reflexão e a interação, tá? Então eu vou poder aí fazer o quê? Uma reflexão sobre esses desvios posturais, sobre os exercícios que são preventivos. Posso pedir que eles tragam dicas de posturas que são adequadas para se utilizar no dia a dia.
Além do que, a gente vai precisar estimular para que eles registrem todas essas etapas, todos esses momentos, veja o que mudou, né, no seu dia a dia. E principalmente ainda, né, mais ainda, que eles relatem, que eles contem como é que foi essa sua experiência, o seu dia a dia, né, nos seus afazeres domésticos, escolares, de trabalho. Então, tudo isso conta. Te lembro que tudo isso pode ser adequado, né, de forma prévia, respeitando aí as habilidades e os materiais que vão poder ser utilizados, correto? E aí, eu entro agora nesse slide para dizer que existe prática muito interessante para ser feita e eu vou contar mais uma vez aí com a tua colaboração, prof. Manda envios aí de fotos, de vídeos, de áudio, do que for necessário para a gente ter essa troca aí nessas aprendizagens, tá bom? Conto contigo mais uma vez e já te agradeço, tá? Desde já. A gente se vê aí nas próximas aulas. Tchau, tchau!